Fala galerinha do mal, tudo bom com vocês? Cara, hoje quero trazer um conteúdo diferente. Quem conhece aqui o meu canal sabe que geralmente não, tem um vídeo, né? Mas eu trago um conteúdo mais extenso e depois eu mostrando alguns exemplos. Só que hoje eu vou colocar a mão na massa. Eu tinha batido um papo com o pessoal lá no meu Instagram sobre se eles entendiam o porquê que eu tinha tomado tal decisão em uma peça, que é essa peça hoje que a gente vai ver. E muitas pessoas não entenderam. Acho que duas pessoas só acertaram qual que foi o real motivo lá, que era sobre o negócio do preço. A gente vai ver isso mais pra frente. Então eu decidi que eu quero trazer um certo quadro aqui no meu canal da gente criando algo, mas diferente do que muitas pessoas fazem, que é uma criação para você vir replicar e tentar chegar naquele mesmo resultado. O que a gente vai abordar aqui são as tomadas de decisões, o porquê dessas decisões, já que eu defendo que o design tem que ser algo pensado, tem que ser algo com propósito, senão ele não funciona. Então se eu defendo isso, eu quero trazer isso, quero mostrar para vocês como que minha mente trabalha, como que ela vai pensando ao decorrer da produção do material até o momento em que ele fica pronto ali para ser publicado, para ser impresso, né? Dependendo de qual seja o caso. Hoje a gente vai ver um material que é para o Instagram, especificamente para o Instagram, e é de uma esfirraria, né? Então vamos aqui, eu vou desde criar o layout aqui com vocês, vamos para a tela do computador. E espero que vocês curtam esse conteúdo. Eu quero trazer como se fosse uma série, né? Então a gente vai ver várias situações, diferentes escolhas estratégicas, diferentes escolhas de fonte, de cor, de layout, diferentes designs aqui para diferentes propósitos e quais são as decisões em cada propósito. Espero que vocês curtam. Vamos aqui agora para a tela do computador, beleza? Eu vou criar um layout aqui. Com a nova medida do Instagram, não é tão nova, né? Já faz tempo que eles já estão com essa, que é a de 1080x1350. Vou usar 72 dpi e vou começar criando minhas guias. Eu tenho um atalhozinho aqui, mas você pode vir visualizar novo padrão de guias, acho que é isso. 200 de superior e inferior, tá certo? Eu vou colocar aqui só pra gente não se perder, 20 de esquerda e direita aqui. Tá? Eu vou travar minhas guias. Aqui o propósito é fazer um post para esfirraria, quase que no estilo Habib's ali, né? No estilo de comunicação deles, que é uma comunicação assim mais tranquila, mais relax, mais da galera. Não é algo sério, não é algo para um público AAA. É para aquele público mais da gente, né? Tipo eu. Então, a primeira coisa que eu decidi fazer aqui é um layout de cima para baixo. A gente vai fazer um layout vertical. Qual que é o motivo desse layout vertical? É porque como é especificamente para o Instagram, não é algo que vai ser desdobrado aí, sei lá, pro site deles, o Windows Doll, como se fosse impresso, né? Como é específico para o Instagram. E o Instagram tem um feed que é uma rolagem infinita de cima para baixo. Nós vamos seguir o feed, porque à medida que o usuário for passando o dedo, ele vai entendendo toda a hierarquia ali. Como eu sei que vou fazer de cima para baixo, eu vou começar pelo texto aqui. O meu texto vai ser a rainha das massas chegou. Eu vou começar pelo texto, simplesmente porque a gente precisa de uma fonte um pouco mais assim, brincante, né? Vamos dizer assim, uma fonte ainda séria, mas que ela não seja tipo uma Monte Serra. É uma fonte assim mais da galera. Eu tenho uma galeria, não sei o nome que se dá pra isso aqui. Eu vou vir aqui nas fontes do Google mesmo e vou procurar uma mais ou menos na estética que eu preciso. Eu sei que eu preciso de uma fonte bold, uma fonte arredondada. Por quê? Porque a gente vai falar de esfirra e aqui já é o mais insight. Como a gente tá falando de esfirra, eu vou trazer uma fonte mais arredondada, porque fontes arredondadas traz uma certa leveza, tranquilidade, e eu quero passar isso para quem vai estar vendo esse post. Eu quero que a pessoa tenha uma leveza ao ver a esfirra, todo o contexto em que ela tá inserida. Galera, eu achei a Lilita Oni aqui, ela só tem uma, né? A família dela só tem uma. Achei interessante, é bem divertida, bem arredondadinha. Apesar de, por exemplo, o E, ele ser muito quadrado, mas os cantos deles têm uma certa arredondamento ali, tá? Então eu vou escolher ele, Lilita Oni. Beleza, eu acho que ficou bem legal. Eu vou só diminuir esse espaçamento aqui novamente para ficar bem próximo ao que é o espaçamento entre letras. Agora eu vou mexer nas cores aqui. E o que eu preciso, gente? Eu preciso trazer para as cores aquela sensação são duas sensações. Eu quero despertar no meu usuário a sensação de fome ali, sensação de apetite, uma sensação de urgência também, que é uma promoção, então é uma sensação de urgência. Desperte o apetite, que mexa com a mente da pessoa quando ela bate o olho ali nas cores junto com a imagem do produto, e que a partir dali ela seja instigada a comprar aquele produto. Então eu sei que, pesquisando, já estudando muito, eu sei que o vermelho e laranja são as cores que fazem muito bem esse papel. Então eu vou de vermelho, talvez laranja, um vermelho laranjado aqui, para
começar a dar cor aqui ao nosso projeto. Porém, eu sei que eu vou querer um degradê também. Eu não vou usar uma cor muito sólida. Então eu escolhi aqui um vermelho, por enquanto, depois a gente vai mexendo. Eu escolhi um vermelho aqui que ele não é muito duro, não é a ponta do vermelho. E eu vou usar aqui o pincel para fazer um degradê. Deixa eu ver, acho que um degradê por laranja talvez. Eu não sei se ficou demais. Deixa eu ver um teste aqui. Agora eu gostei mais, mas eu acho que tá muito grande. Não quero que seja todo o pedaço laranja. Deixa eu apagar essa. Beleza, começamos a dar cor aqui ao projeto. Vou começar a organizar já aqui as minhas informações, para não ficar um projeto bagunçado. Eu sei que eu vou querer fazer uma certa tagzinha aqui, porque eu já tinha feito e deu certo. Então, a minha tag vai ser, vou pensar aqui, a minha tag vai ser massa leve. E eu vou até usar a mesma fonte. Geralmente a gente brinca com outras fontes nesse momento, né? Que a gente vai fazer outra, assim, trazer outra informação. Mas eu vou trazer aqui a mesma fonte, massa leve, só mudando a cor. E é aquele negócio, como eu já tinha dito, né? Eu queria uma fonte que trouxesse essa leveza, e aqui eu vou novamente trazer logo agora a informação de que é uma massa leve, né? De que é algo, não sei se saudável, né? Eu acho que não é saudável, mas algo pesa tanto ali, né? Aqui eu não tenho muita técnica para fazer isso, eu vou mais do olho, porque algumas pessoas têm quais são os pixels aqui das laterais e o pixel superior e inferior, né? Eu vou mais do olho, que fica mais, digamos assim, confortável. Eu vou dar uma quebradinha aqui, dar uma deitada nele, e eu vou fazer uma certa bordinha aqui. Aqui há dois caminhos, como muitas coisas que a gente faz aqui no design, que diversas formas de chegar no mesmo resultado. Aqui talvez não vai funcionar essa tática aqui que eu tô usando, de botar um traçado, porque tem um degradê, mas até que não ficou tão ruim. Mas outro caminho que poderia ser feito eu vim aqui com Ctrl, Ctrl em cima do meu retângulo aqui, selecionar, modificar, expandir, e aí eu escolho aqui, pode ser 3 pixels. Aí agora eu venho no meu texto principal, Alt segurado, e eu dou uma máscara, o mesmo resultado, só que eu ainda vou do outro modo, porque eu acho que o outro modo ficou melhor. Traçado, certo? Massa leve, a rainha das massas chegou, beleza? E agora a gente vai para a imagem, né? E aqui a imagem eu tenho roubado aqui, eu fiz essa imagem lá no ChatGPT. Eu não vou aqui, a ideia não é a gente ir lá pro ChatGPT e criar, mas cara, eu literalmente escrevi, cria a imagem de uma esfirra por cima de outra, tipo, bem basicão. O ChatGPT ele é bem inteligente para tipo, entender qual que é a lógica, né? Eu vou aplicar um pouco de nitidez aqui, dessa carne ficar um pouco mais viva. Deixa eu rasterizar novamente aqui, e eu vou aumentar um pouco aqui, só pra sombra não morrer. Eu sinto que ela tá morrendo dura aqui, né? Beleza. Vou rasterizar esfirra. Vou fazer um negócio melhor. Vou recortar essa esfirra já aqui, eu já levo a recortar. Aqui, galera, a gente vai usar a própria sombra da imagem lá no projeto. Então, ao invés da gente mesmo fazer a sombra lá com o pincel, por exemplo, vamos levar essa sombra realista. E foi até algo que eu pedi lá pro ChatGPT, para ele trazer sombra realista para mim, porque eu já sabia que eu pretendia usar essa sombra lá no post, né? Então aqui é a minha esfirra, aqui é a minha sombra, imagem, e agora eu vou botar minha sombra em modo multiply, multiplicação. Eu posso diminuir até um pouco a opacidade. E aí agora eu vou começar a posicionar aqui no melhor lugar. Eu vou fazer ela pegando um pouco aqui por cima do texto, mas não muito, só para dar aquele charme. Como a minha imagem não é quadrada exatamente, né? Não tá. Agora tá. Então vamos recapitular as nossas tomadas de decisões aqui. Lembra, né? A gente está fazendo um post tomando decisões inteligentes, né? A gente não está fazendo aqui de qualquer jeito. Então beleza, a gente decidiu que é um layout vertical, né? De cima para baixo, a leitura vertical é uma melhor adaptação para o Instagram, já que o feed lá é um feed infinito vertical. Você vai arrastando para cima, para cima, para cima, para cima. O produto está destacado, nosso produto está bem destacado aqui no centro, apesar de ter esse texto aqui, o que chama a atenção ao nosso produto, que é a nossa intenção aqui, e a hierarquia é bem definida aqui. Então a pessoa vai vindo, lendo o texto, vê a imagem, faz a associação. Poderia ser totalmente o inverso também, lê a imagem e depois lê o texto, mas eu prefiro sempre fazer a pessoa, o meu usuário, ler o texto e aí ele lê a imagem, que aí vai fazer essa associação, beleza? Os tons que a gente escolheu foram os tons quentes, apesar de que isso aqui tá quase que apagado, né? Acho que melhorou.
viu? Então são tons quentes, né? Tem um vermelho, um laranjinha aqui mais para cima. Então temos esses tons mais quentes que vai instigar ali, vai trazer calor, apetite, desejo, energia, todas essas coisas o vermelho vai nos trazer aqui em conjunto com o laranja, né? Que traz essa vontade de comer, esse desejo, esse sentido, além de que nesse post aqui ele também tá trazendo o sentido de urgência, porque isso aqui vai ser uma promoção, já a gente vai trazer o preço aqui, né, já nós vamos trazer o preço, então é algo que traz urgência, tá? Não é algo ali que a pessoa vai encontrar a qualquer momento do dia dele, ele tem que aproveitar naquele dia ou naquele momento. Vamos continuar aqui, eu vou só corrigir aqui essa sombra, porque eu observo que ela tá dando uma sobra, né, ela tá sobrando um pouco aqui. Eu vou pegar o meu pincel, eu já criei uma máscara aqui de sombra e eu vou passar só aqui onde a sombra é mais, ó, pronto. E agora eu vou vir aqui na sombra e vou dar um Ctrl I e eu inverti. Tudo que eu tinha pintado agora está aparecendo ao invés de eu ter apagado, né? Quase estourei aqui a nossa guia, né? Eu vou subir todo esse conjunto aqui um pouco e eu vou diminuir também esse conjunto um pouco. Deixa eu definir aqui meu ponto de âncora para ele não sair da centralização. Beleza, porque depois a gente vai fazer um rodapé ali, né? Eu tô sentindo esse background um pouco sólido, né? Eu vou trazer um que seria... Eu não sei muito bem se isso seria uma textura, mas como se fosse uma textura, né? Galera, eu acabei de baixar essa texturinha aqui. Eu baixei lá no Pinterest mesmo, tá? Não foi nenhum banco de imagem específico. E eu vou tentar ver se ela se adapta melhor ao projeto que eu quero aqui. Eu não sei se ficou o melhor dos mundos, mas já tira essa solidez aqui do fundo ser tipo chapadaço. Resolvendo esse problema aqui do sólido, do fundo tá muito sólido. E agora a gente vai pro preço, que foi exatamente o que eu havia discutido lá com o pessoal no Instagram, se eles entendiam o porquê desse motivo. Nossa, o que é que meu Windows tá fazendo barulho aqui, cara? Porque eu decidi colocar esse texto lá, eu até explico para eles, aqui na esquerda. Eu vou montar para vocês verem, e aqui eu vou fazer uma montagem bem varejão, né? Uns números maiores, outros menores. A minha esfera vai ser 3,59. Deixa eu diminuir esse espaço entre nós aqui, tá bem estranho. Aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar a vírgula no 3, vai fazer mais sentido. E aí o 59 vai ficar por cima da vírgula. Deixa eu ver se rola. Tipo assim. Mas ainda tem uma última informação aqui que é cada. Porque a gente tá mostrando dois produtos, né? Então a pessoa vai entender que o conjunto, né? Os dois produtos custam R$3,59 juntos. Não é isso. Cada um é R$3,59. Se no Habib's ia ser barato, mas aqui não é o Habib's, né? Eu vou encaixar esse cifrão aqui. Então... o meu 3 vai estar alinhado aqui ao texto. E aí você pode até me perguntar por que eu tô alinhando o 3 e não tô alinhando o cifrão, né, o RS ali. E é basicamente questão de estética mesmo. Acho que não tem um motivo, não tem um porquê eu alinhar esse cifrão aqui, porque o cifrão não é a parte mais importante da minha informação aqui. Ele é como se fosse um adicional, por isso que ele pode vazar aqui do alinhamento e não causar tanta estranheza. Agora ia ser muito estranho se o meu 3 não tivesse alinhado, entendeu? Aí seria uma maior informação não conversando ali. Vou colocar só um pouco para baixo, ó, para ele ficar... Ele não vai ficar alinhado à imagem, ele tem que ficar mais para dentro da imagem um pouco. E aí a minha pergunta lá no Instagram foi: você entende por que a minha informação de preço está na esquerda, já que eu estou alinhando tudo ao centro? Pô, se eu estou alinhando tudo ao centro, ó, texto ao centro, imagem ao centro, por que eu coloquei o texto à esquerda? Não seria uma lógica muito válida, né? E aí algumas pessoas defenderam que é porque nós estamos aqui no Ocidente e nós lemos da esquerda para a direita. Mas se eu fosse seguir essa lógica, então todos os meus textos deveriam também estar da esquerda para a direita. É porque na verdade não é esse o motivo de eu estar alinhando ele. Tá alinhando não, de eu estar posicionando ele na esquerda. O motivo de eu estar posicionando essa informação aqui na esquerda é porque ele está fazendo um equilíbrio visual aqui na imagem. Porque essa imagem aqui, ela tem uma lacuna na direita e uma lacuna na esquerda. Só que a minha lacuna da direita, ela tá bem menor pelo fato de que eu coloquei o texto aqui meio que preenchendo esse espaço aqui, ó. Então automaticamente eu preciso que algo pese desse lado aqui para que não fique essa coisa aqui tão discrepante essa parte. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha como está, né? Parece que tem uma lacuna aqui. Agora não parece tanto que é algo que incomoda, porque a gente vai trazer um rodapé aqui. E esse rodapé vai dar mais ainda esse incômodo. Mas olha como a gente fecha um espaço aqui bem de boa, né? A gente remove esse espaço negativo aqui, esse espaço branco.
Então, beleza, eu vou começar a montar aqui. Olha o nome que a gente dá pra essa ferraria. Massa Boa, vai ser o nome aqui da nossa logo. Massa Boa, deixa eu fazer alguma coisa pra virar uma certa logo de verdade, né? Porque senão vai ficar só um escrito, né? O Boa Massa. E aí, ó, vou fazer um... Aqui é a nossa logo, é a Boa Massa. Vou até dar um logo, beleza. Vamos colocar aqui uma rede social, alguma coisa assim, né? Então vou baixar o logo do Instagram, do Facebook, que mais? Então galera, agora eu voltei no Illustrator, né? Eu baixei lá no Victize alguns conjuntos de logo, justamente para também trazer a mesma família, né? Para não ficar uma logo diferente, outra uma de um jeito, outra de outro, né? Então eu resolvi trazer um conjunto de família aqui, fica mais fácil de trabalhar. Melhor para deixar tudo no mesmo tamanho também. E eu... mas aqui não tá legal, né? Parece que tá mais espessura, tá diferente, né? Sei lá. E eu também baixei esse aqui pra gente pegar um conjuntinho de elementos lá do Instagram, no sentido de instigar o usuário. Não é bem instigar, né? Mas para o usuário fazer associação lá com os botões que a gente tem no Instagram. É basicamente isso. Não é como se a intenção fosse que o usuário salvasse. É só pra, sei lá, fazer uma conversação ali entre os elementos. Eu vou trazer aqui só para roubar essa caixinha que tem, né? Que aí pra gente manter, como eu disse, manter tudo no padrão lá, né? Certo, vou trazer para esse lado aqui. E aí agora eu vou trazer numa fonte mais normal, uma Inter, talvez, deixa eu ver aqui. Inter. Tá. Eu vou dar uma ênfase no Boa Massa aqui. Aqui, beleza? Vou dar um barra só, né? Eu vou trazer um contorninho aqui pra esse negócio não ficar perdidaço aqui. Ok, beleza. Eu vou colocar tudo aquela corzinha amarela que a gente tá usando. Olha como ficou estranho esse aí. Não era assim, eu acho que devia ser vazado, tipo assim, ó. Opa, 12, e aí eu vou remover aqui. Agora sim, cara, não fazia sentido esse F preenchido, cara. E agora eu vou colocar um iFood e Uber Eats, eu acho, né? Baixar aqui também. Vou botar aqui pra ganhar a cor, né? É isso mesmo. Aqui, centralizar os dois. Vou ficar o mesmo espaço lá do outro lado. Rodapé completo. E agora, só para fechar, vou colocar o site aqui. E aqui vai ser menu, né? Tipo como se fosse um menu.boamassa.com.br. E aqui a única coisa que eu fiz foi definir uma hierarquia aqui entre pesos, né? O Boa Massa é muito mais pesado do que o .com.br, do que o menu. Cara, eu acho que é isso, tá? Então é tudo aquilo que a gente conversou, né? Recapitulando mais vezes, a proposta aqui não é você pegar esse post aqui e você replicar, não é como fazer um post para essa ferraria, não. A intenção aqui é que você consiga observar essa imagem, observar quais foram as tomadas de decisões e aí sim você fazer o seu próprio layout. Então vamos recapitulando aqui. Aqui eu tomei a decisão de fazer um layout vertical, porque a gente vai postar no Instagram, o Instagram faz uma leitura superior de cima para baixo, então esse layout aqui é vertical. Não que seja errado fazer naquela outra versão do layout da esquerda para direita, não é isso que eu quero dizer. É errado mesmo que é só você ainda não ter deixado seu like nesse conteúdo de ouro aqui. Aquele tipo de layout tem uma outra proposta, passar outra sensação, para passar outra situação. Então, ainda assim caberia fazer aqui, mas eu acho que naquele tipo de layout o nosso produto não ia ficar tão em evidência. Então, beleza, essa foi a primeira tomada de decisão. Segunda tomada de decisão, as cores. A gente optou por cores quentes, que traga sensação de fome não, o apetite, o calor, a urgência dessa promoção. A gente optou também por trazer a imagem aí em holofotes, né? A imagem tá chamando mais a atenção, é a maior, tá bem posicionada. A gente optou por uma leitura que é texto e imagem, que fala de massa leve, fala que é a rainha das massas, aí mostra a imagem e depois mostra o valor. E aí a gente trouxe um rodapé aqui personalizadozinho com a logo, né, com a rede social, o iFood, né, onde a pessoa pode baixar, e aqui o menu, o site do menu. A gente trouxe aqui um
background não tão sólido, né? A gente colocou uma texturinha aqui, outras coisas funcionaria, mas ainda assim, é um layout entre parênteses, minimalista, né? Tem várias misturas de estilo aqui, eu acho que até... várias misturas de estilo. É um layout simples, fácil de fazer. A gente gastou um certo tempo aqui, mas porque a gente estava conversando, estava pensando, raciocinando. E a partir desse layout aqui a gente consegue replicar mais 10 peças aí, só mudando a promoção, o produto, mudando o disclaimer, né? O lettering, o texto e etc. Então aqui foi o que eu quis trazer para vocês. Eu queria trazer esse conteúdo mais ou menos assim de... Não é replique a minha peça, analise comigo a minha peça. Vamos analisar a minha peça, a partir daí você tem um entendimento de como pensar ao criar a sua própria peça ou criar em outro nicho, porque aqui a gente está falando de comida, mas se for de pet shop, outras tomadas de decisões, são outros sentimentos, pensamentos que você quer passar a partir da sua peça. E aí com essa peça aqui, o que a gente quis trazer é aquele scanner rápido. A pessoa bate o olho na peça, em um segundo ela já entendeu do que se trata, é uma promoção, é sobre esfirra, tá falando de massa, é uma massa leve, aqui tá o site, aqui tá o telefone para me conseguir entrar em contato e pronto, acabou a história. Eu pretendo trazer ainda mais conteúdos, espero que vocês curtam nesse estilo aqui de análise, de faça comigo, pense comigo, vamos fazer junto. Eu acredito que são, assim, à medida que a gente for construindo mais ali, vamos supor, quando eu já for famoso, tiver 30 conteúdos desse aqui no canal, é um local de você tirar muitos insights, que é aqueles pequenos insights que você tira no dia a dia, que você tiraria se estivesse trabalhando numa agência ali com um colega do lado, ou se você tivesse um diretor de arte ali te auxiliando, ele provavelmente passaria esses insights, porque você traria uma peça para ele, olha, essa aqui é a minha proposta para a peça do cliente X, e aí ele vai falar, pô, tá muito legal, mas essa fonte aqui tá, como fala, essa fonte pontiaguda aqui não conversa muito com o assunto, o melhor seria uma fonte arredondada, porque traz esse sentimento, ou então ele falaria, olha, vamos colocar esse texto aqui por cima do produto, porque aqui vai fechar essa lacuna. Então é mais ou menos isso, o que eu tô te trazendo são esses insights que você teria se você tivesse numa agência, se você tivesse um diretor de arte, até mesmo um colega de profissão, essa troca de ideias ali, e a partir do momento que tiver 30 conteúdos, tiver 40 conteúdos só desses, só de analisando peças, de criando e analisando peças, eu acredito que você vai enriquecer muito mais o seu conhecimento com relação ao design, ao marketing, ao comportamento pessoal, ao comportamento humano nas redes sociais e tudo isso, né? Todas essas coisas que envolve, tá? O que eu deixo aqui é um beijo pra você. Valeu, muito obrigado por me assistir. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e até o próximo conteúdo. Valeu!